vamos dar continuidade à nossa aula que é referente ao conteúdo sobre consciência, tá? Aula passada, nós trabalhamos um pouco o contexto geral daquilo que é consciência. Fizemos uma análise social e filosófica sobre os pensamentos e os sonhos que alguns de vocês têm, né? E a nossa aula de hoje é uma aula mais teórica, tá? Para a gente conseguir desenvolver um pouco o pensamento sobre o que é a consciência em uma maneira mais filosófica. Se tiver alguma dúvida, me avisem via chat ou via áudio que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Primeiro, vamos lá. Ah, a consciência em si, né? Ela costuma ser entendida como uma forma que o ser humano tem de se ligar a si mesmo, como eu havia falado até em alguns aspectos na semana passada. A consciência está ligada diretamente ao pensamento e à mente que nós temos. Essa mesma consciência é ela que é responsável por cuidar dos processos psíquicos que nós temos constantemente, como a questão da imaginação, da emoção, da memória, entre outras situações, tá? E principalmente a questão do conhecimento. Uh, o conhecimento que nós adquirimos, as informações que nós temos, é tudo graças à apreensão que a consciência desenvolve no decorrer dos anos. Alguns estudiosos dizem que a consciência ela só é vista a partir do ser humano, né? Porque o ser humano é o único indivíduo que tem plena noção da sabedoria que ele tem, tá? Uma coisa que é bendita, tá? Com relação à consciência, é o processo de introspecção, né? A introspecção em si, ela é aquele processo que o indivíduo faz de observar a si mesmo. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, sobre como é que funciona a mente de vocês? Tipo assim, já pararam para pensar sobre como vocês passaram a surgir, como vocês são capazes de olhar para si mesmos? Pronto, isso se chama introspecção, né? É muito fácil, por exemplo, a gente julgar, por exemplo, o outro. Muito fácil eu dizer que o Rafael ele tem uma característica X. É muito fácil dizer que o Luiz Gustavo tem a característica Y, mas é sempre difícil, é sempre difícil eu perceber as características que eu tenho de si mesmo, né? Às vezes falar de si é uma coisa muito chata, porque às vezes as pessoas sempre colocam mais defeitos em si mesmas do que especificamente as próprias qualidades, né? E mal sabe ela que os defeitos que ela tem e as qualidades que ela tem é o que a torna perfeita na perspectiva introspectiva, tá certo? Então, assim, uma maneira mais resumida, introspecção é isso. É você ser capaz de olhar para si mesmo, né? É você ser capaz de observar quais são seus defeitos, quais são a sua forma de perceber quais qualidades você tem, entre outras coisas. Uh, a Ana Clara disse que ela aprende coisas que ela nem sabia que tinha possibilidade, né? Por exemplo, isso ela falou no chat. O ato dela dizer que ela aprende coisas que ela nem sabia que podia faz parte da introspecção dela. O que é que ela está fazendo? Ela está olhando para si mesma. Ela está olhando para a capacidade que ela está conseguindo adquirir no decorrer dos anos. Tá certo? Passar aqui de slide. Ó,
Aí eu fiz esse pequeno esqueminha só para vocês terem uma noção, ó. O ponto vermelho diz assim, que a consciência é o que faz a gente perceber o que acontece ao nosso redor. A consciência é o que faz nós percebermos o que nós temos em si, tá? Que é o que está na bolinha lilás em cima. A consciência é o que faz nos perceber, é o que faz perceber o que acontece nos outros, no mundo e no tempo, certo? Ou seja, é a consciência que nos faz que nos faz nos localizarmos sobre o verdadeiro local onde nós estamos. É através da consciência que nós vamos perceber qual a diferença entre o homem e os animais, né? Mas lógico, através desse contexto da consciência generalizada a partir do momento que eu percebo que eu sou um ser racional, tá? Então, assim, eu estou comparando que no seguinte sentido. Eu ainda não almocei, um exemplo. Estou com fome. Mas a minha consciência diz que 1h30 às 2h10 eu tenho que estar nessa aula. E a minha consciência, a minha racionalidade, a minha lógica diz que eu preciso superar o meu instinto de ter fome, direcionar esse instinto para eu poder almoçar depois da aula, para eu poder estar aqui dando aula para vocês tranquilamente. Entende? O homem consciente, de ser consciente, é o homo sapiens sapiens, tá certo? Ou seja, é quando você percebe que você sabe das coisas. Tipo assim, vocês se acham inteligentes? Não é uma pergunta retórica, vocês podem me responder. Vocês se acham Não, inteligentes? né? Né? Muito, Eu não. muito. Pronto. Vocês se acham esforçados? Isso daí eu me acho. Se acham. Pronto. Vocês sabem, por exemplo, que vocês conseguem aprender? Sim. Pronto, isso significa que vocês estão conscientes de que vocês são conscientes. Eita, que viagem, né? É mais ou menos assim: é você ter plena noção de que você existe. É você ter plena noção daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Entende? Outra coisa também, que ainda está no slide, que é aquele slide que nós exploramos na aula passada, só para a gente fazer uma revisão básica. A consciência, no geral, ela é dividida em 3 níveis, tá? O consciente, pré-consciente e o inconsciente. E como eu havia falado na aula passada, o consciente é onde tem os pensamentos e as percepções, né? Ou seja, eu tenho plena noção de que a Ana Clara é uma menina por causa do nome, e eu tenho plena noção de que a Ana Clara é a minha aluna do primeiro ano, né, da escola Flávio Marcílio. Pronto. É uma percepção que eu tive. É um pensamento consciente e racional que eu tive sobre a Ana Clara. O pré-consciente é onde eu guardo as memórias e os conhecimentos armazenados, né? Como, por exemplo, Ixi, a Ana Clara saiu. Uma porrada de gente saiu. Deve ser a internet. Continuando, né? Uh, o pré-consciente é onde eu tenho as memórias e os meus conhecimentos armazenados. Como, por exemplo, tem alguma coisa na vida de vocês que aconteceu, ou de uma forma triste, ou de uma forma feliz, mas que vocês fazem questão de nunca esquecer? Tem. Pronto. Esse negócio que você faz questão de nunca esquecer, ele está armazenado no pré-consciente, né? E por ele estar armazenado no pré-consciente, você consegue resgatar essa coisa, essa memória, no momento que você quiser. O outro nível da consciência é o inconsciente, que é onde tem os medos, as motivações egoístas, os desejos irracionais, impulsos sexuais inaceitáveis, impulsos destrutivos, traumas de infância
entre outras coisas. No inconsciente é onde você tem, tem coisas, onde você é, é alguma coisa, mas você não tem noção de que você é, né? Como, por exemplo, um exemplo, viu? Miqueias, eu vou te utilizar como exemplo. O Miqueias, me responde de uma forma bem clara e concisa. Você é um indivíduo que se considera heterossexual ou homossexual? Isso é mentira nenhuma. Eu não sei o significado. Heterossexual é aquela pessoa que gosta do sexo oposto. No seu caso, como você é homem, você iria gostar de mulher. Homossexual é aquela pessoa que gosta do mesmo sexo. Se você é homem, você iria gostar de outro homem. Você é uma A pessoa que primeira se. opção. Pronto. Então você é uma pessoa que se considera heterossexual. Mas vamos levar em consideração uma coisa. Talvez você tivesse desenvolvido alguns impulsos ou desejos irracionais a ponto de você não reconhecer que você, por exemplo, pode vir a gostar do mesmo sexo. É um exemplo, tá? O que é que isso quer dizer, Josiane? Simples. Quer dizer que agora você pode estar se reconhecendo como heterossexual, mas daqui a alguns anos, o seu inconsciente pode levar para o consciente desejos pelo mesmo sexo, fazendo com que você se torne homossexual. Francisco Raimundo, você perguntou assim: tu é Miqueias? Nem tu sabe responder se tu é ou não é, entende? Então, assim, é no sentido de que os desejos ocultos, eles estão escondidos em nós. Então, nós não sabemos quais são ou como eles se processam até nós termos plena noção ou percepção de que eles existem. Entendem a lógica? Gente, é só um exemplo. Eu não estou influenciando nada, não. É só um exemplo. Tá certo? Outra situação que ainda fala sobre a questão do consciente, né? Existe uma forma de nós resgatarmos tudo aquilo que está no nosso inconsciente, né? Que é através do sono. A partir do momento que nós dormimos, nós não temos noção daquilo que acontece na nossa realidade. Tipo, semana passada eu perguntei como é que nós temos plena certeza de que nós não estamos sonhando. Aí eu acho que foi o Miquel que respondeu, ou foi o Raimundo, sobre a questão do beliscão. Porque o ato de nós sentirmos dor faz com que nós tenhamos plena consciência de que nós estamos acordados. Ele está correto? Tá. Mas tem uma outra situação. Quais? Por exemplo, que é a questão, que é a sensação psicológica no ato de dormir. Você dorme profundamente, você sonha, e nesse sonho você vai ter lembranças, ou vai ter, por exemplo, sonhos que representam a expressão de algum tipo de sentimento seu, e você pode vir a sentir dor, mas essa dor, ela vai ficar ainda no seu sonho, não é uma dor física, passa a ser uma dor consciente, como, por exemplo, aquela sensação de que você está caindo de um penhasco e você, do nada, acorda na sua cama assustado, porque você achava que estava caindo num penhasco, mas, na verdade, você estava sonhando. Pronto, aquilo era o psicológico de vocês que colocou determinados medos do inconsciente para o consciente através dos sonhos, né? Como, por exemplo, vocês têm um exemplo, a figura, né? A figura que está escrita aí, né? Que está colocada. Acho que a pessoa está dormindo aí, ela nem tem noção, né? De como ela está, né? Ou o formato do corpo dela no momento do seu sono, né? Mesma Viu? coisa são vocês. Eu já fiz desse jeito, já, a minha irmã que me acordou. Pois é. Às vezes você dorme, por exemplo, boca aberta, você não tem noção, você dorme todo torto na cama ou na rede e você não tem noção, entende? Mas sabe por quê? Porque o seu consciente, né, ele está resgatando
através do sono, tudo aquilo que está no seu inconsciente, tá? Olha só o que o texto está nos relatando. Primeiro, vamos buscar uma coisa, que é o estado oposto ou a negação da consciência, né? O que seria essa negação da consciência? É você negar aquilo que você passou, mas que de alguma forma você acha que não passou e por esse, mas no final de contas você passou. Por quê? Porque você não tem plena noção daquilo que você viveu, porque você estava sonhando, né? A Ana Clara fala, parece que tá possuído. Mais ou menos isso, né, Clara? É como se você tivesse em contato com um outro eu, entende? Com um outro você. Mas é um outro você que está ali escondido lá no seu inconsciente, né? Como por exemplo, eu, Josiano, conscientemente falando, eu sou uma pessoa gentil, bondosa, né? E uma pessoa respeitosa. Talvez no meu inconsciente, o que eu realmente quero ser é uma pessoa maldosa, uma pessoa totalmente desrespeitosa e grosseira, e que de alguma forma está para além daquilo que vocês veem em mim enquanto professor. Entende a noção? É como se tivesse possuído, mais ou menos isso. É como se você tivesse em contato com um outro você, tá? A, a, Nathan, Nathaniele falou que depois você acorda com dor, né? É por isso que você acorda com dor, porque você não tem noção do que está acontecendo com o seu corpo, porque você está em outro nível da consciência, que é o nível dos sonhos, tá? Em condições normais, né, entramos nesse estado todos os dias ao dormir, que é o estado de negação daquilo que nós temos noção, tá? O que corresponde, por exemplo, a 1/3 das nossas vidas. Tipo assim, significa o quê? Que 1/3 da vida de vocês passam em um outro nível da consciência, que é o nível do inconsciente, através do sono. Primeiro, o corpo ele necessita do descanso e a mente ela precisa também do descanso por causa da carga psicológica que você teve no decorrer do seu dia, né? Como por exemplo, vocês já chegaram, por exemplo, em algum dia em casa tão cansado que vocês não conseguiam, por exemplo, pensar em nada, só pensavam em fechar os olhos, dormir e acabou. Pronto. Isso é a negação da consciência, certo? Enquanto a gente dorme, os nossos sentidos, tipo tato, olfato, a visão, elas são desconectadas de tudo, certo? E elas passam a ir lá para dentro do nosso corpo, de uma forma mais direta através do nosso sonho, através dos nossos sonhos, tá? Durante o sonho, aliás, durante o sono, a gente sonha e nós não temos nenhum tipo de sensação. Não sei se vocês perceberam isso, né? Por exemplo, se vocês derem um beliscão em si mesmo, vocês vão sentir dor. Mas aí olha a situação. Quando vocês estão dormindo e estão sonhando, aquela dor que você estava sentindo, ela vai ser esquecida, né? Vai ser esquecida por quê? Porque o seu consciente ele está fazendo uma viagem para o seu inconsciente, certo? E graças a isso, você não vai conseguir, por exemplo, ter nenhum tipo de imaginação, fantasia ou até mesmo sentimento por causa daquele sono e por causa do sonho que você teve dentro, por causa daquele sono. Mas existem as prerrogativas. Quais?
a exceção de quando você dorme e o seu corpo ainda está em pleno desenvolvimento, né? Como assim? Simples. Aquele momento em que você, por exemplo, sonha que está no banheiro fazendo xixi e você acorda todo melado de xixi. Ou seja, você urinou na cama ou na rede. Acontece. Acontece por quê? Principalmente quando nós somos crianças, ou nós somos adolescentes. Isso acontece porque você está em pleno desenvolvimento corporal. Um exemplo disso são os meninos, né? Às vezes acordam, por exemplo, masturbados. O ato deles acordarem masturbados é porque o corpo dele, mesmo ele estando dormindo, está em pleno desenvolvimento hormonal. Entende? Só para vocês terem uma pequena noção. Tá? O Miquel riu, né? Outra coisa também, né? O desmaio em si, ele não vai nos levar a questão do sonho em si. O desmaio, quando isso acontece, ele nos leva ao vazio, ao nada, né? O Raimundo Francisco falou, os meninos se masturbam até dormir. Não é assim que funciona, viu, o Raimundo? Não é isso, não é assim. Acontece, sim, somente com aqueles meninos que negam o impulso da masturbação, tá certo? No início da sua vida sexual e, de alguma forma, instintivamente, isso acaba que acontecendo, né? Instintivamente. É só um exemplo, tá certo? Não levem isso para outros sentidos, é um exemplo, sejamos profissionais. Outra coisa também, e outra coisa, esqueci de falar, tá? De mencionar. No que diz respeito à consciência, os homens, eles têm uma fraqueza maior do que as mulheres. Por quê? As mulheres, elas têm um controle maior dos seus instintos, certo? Dos seus instintos. As mulheres, elas têm uma capacidade de controlar um pouco mais do que os homens tudo aquilo que passa do inconsciente para o consciente através dos sonhos. Mas por quê? Porque as mulheres, elas amadurecem mais rápido, tanto fisicamente quanto psicologicamente. É só vocês terem uma noção. Tanto é que, se você for ver a questão das mulheres ou meninas, né, dificilmente você vê meninas ou mulheres que namoram homens da mesma idade. Normalmente elas sempre namoram ou se casam com homens um pouco mais velhos do que elas. Por quê? Porque esses homens um pouco mais velhos que elas podem já ter chegado na maturidade que elas alcançaram mais cedo. Por isso, o interesse que as mulheres ou meninas têm por homens ou pessoas mais velhas. Só para vocês terem uma noção. Acerca do desmaio, né, já é um pouco diferente. Né? Por quê? Porque o desmaio, ele dá a sensação de que você está no vácuo, no vazio, né? A Nathaniele falou que só lembra a visão, a visão dela ficando escura quando ela desmaia. Eu acho que é porque deve ter acontecido com ela, né? É mais ou menos isso. Por quê? Porque vamos pensar, qual é a ideia de vácuo que nós temos? Uma escuridão gigantesca? Ou é um branco gigantesco que faz com que nós nos teletransportemos para lá, para esse vazio, para esse nada? Entende o que é esse nada? Aí, esse nada, ele é visto como simplesmente a ausência de desejo, ou a ausência de sonhos, ou a ausência de consciência. Entende? É esse o vácuo que nós fazemos uma referência. O texto, ele diz um tipo de vazio, né? Um tipo de vácuo.
Ele diz no texto do slide que o vazio, né, ele é como se fosse um quarto enorme, vazio, escuro e silencioso, certo? E lá nada acontece. A gente só tá lá, nada acontece, entende? E quando isso acontece, o nosso corpo ele sente várias impressões. Quais são essas impressões? São impressões de que alguma coisa está errada em nós fisicamente, entende? Fisicamente falando. Então, assim, o que é que acontece muitas vezes? Quando nós recobramos o sentido depois do desmaio, significa o quê? Significa que aos poucos uma determinada luz dentro desse vazio ou dentro desse vácuo vai aparecendo aos poucos. O silêncio ele vai desaparecendo e vozes vão sendo escutadas, entende? Isso é o quê? É nós recobrando os sentidos, é nós recuperando a nossa consciência, entende? Outra coisa, também podemos usar a imagem da escuridão para entender essa frase tão comum. Eu não sabia, eu não tinha consciência, né? O que é que isso significa? Significa que você estava desacordado de alguma forma, ou numa perspectiva literal, e que em algum momento você perdeu tudo aquilo que você sabia. Em algum momento você perdeu as memórias, em algum momento, por segundos, você perdeu as lembranças, os medos, desejos, perdeu tudo, entende? Ah, tipo uma pessoa que fica em coma. Uma pessoa que fica em coma, ela fica em um sono orientado, em um sono direcionado, entende? Então, assim, nós temos que lembrar que a maneira com a qual nós vivemos, a maneira com a qual nós pensamos, com o desmaio, tudo desaparece, certo? Com o desmaio, tudo desaparece.